vai ter uma palestra sobre planejamento financeiro pessoal com o professor Adriano. Só lembrar que hoje, 2 horas, tem um workshop sobre empregabilidade, que vai ser o currículo e entrevista de emprego, tá? A gente não sabe a sala ainda, mas depois a gente vai avisar. Professor Adriano. Não sei se acho que dá para falar por aqui, né? Pessoal, obrigado, né? Agradecer o convite da palestra aqui. Estou vendo que tem muitos rostos que eu já dei aula, né? Já falei, então a conversa vai ser mais tranquila. Agradecer aos organizadores a me convidar para dar essa palestra, tá? Vou ver se eu consigo contribuir com o conhecimento de vocês, tá? Quando eles me passaram, a ideia era que fosse montada para os alunos, então eu pensei em algo como segredo financeiro para os jovens, tá? Eu quero testar um equipamento novo aqui na Exam, que é uma interação, já viram falar em Twitter, né? Que você comenta e chega online. Aqui dá para fazer mais ou menos a mesma coisa, você levanta o braço e fala, o comentário fica postado e eu consigo interagir, tá? Então, vamos tentar essa ferramenta de sociais assim, tá? Então, se vocês quiserem comentar, perguntar, podem levantar o botão aí e a gente interage, tá? O comentário vai online no mesmo momento, tá? Então, a gente vai falar um pouco hoje sobre o segredo financeiro e falando dos jovens. Então, eu peguei o caminho aqui. Aí, quando a gente pensa em finanças, pensa em dinheiro, nós temos uma imagem, né? Um sonho de ficar rico, de crescer com muito dinheiro, de não precisar trabalhar, de usar o dinheiro a seu favor. E eu acho que esse processo de construção é importante que nós reflitamos sobre alguns passos, sobre alguns aspectos que a gente precisa passar para chegar lá, tá? Peguei essa imagem de um blog de investimentos que eu acho que apresenta bastante o conceito, né, de construção financeira, de para que as finanças podem nos ajudar na vida. E a palestra anterior, a fala anterior que eu peguei do pessoal sobre comportamento, organização, acho que é bem legal, que vai juntar muito bem a conversa sobre esse objetivo de vida, o que você quer fazer com a sua vida, onde que você vai trabalhar, para que o dinheiro vem te acompanhar com isso, tá? Então, o primeiro aspecto seria pagar dívidas, tá? Então, assim, não dá pra gente pensar em ter alguma vida financeira saudável tendo dívidas, tá? Não como um aspecto mais impositivo, assim, mas tem que ser uma dívida planejada. Se você planeja ter uma dívida, ela até cabe no seu orçamento. Mas, para um começo, para pensar, olha, esquece dívidas. Como a maioria das pessoas são mais jovens aqui, eu imagino que não vão ter grandes dívidas. Então, se estão pensando em fazer dívida para comprar carro, casa, casar, qualquer coisa, fala, olha, segura um pouco, que eu acho que essa é uma decisão, tem que ser mais pensada, mais refletida. Então, primeiro aspecto, acho que pagar dívidas, que não é o grande público aqui, não deve ter muitas dívidas, tá? O outro seria construir uma reserva de emergência. Isso aí se falha muito nessa reflexão, porque ela que te dá uma condição para que você reflita sobre a sua vida financeira, tá? Então, segundo degrau ali na casa do Zodíaco, reserva de emergência. Depois, tem outros caminhos que eu acho que dá para resumir, que seria você investir o dinheiro, e entre esse aspecto todo, investir o dinheiro, cuidar do seu dinheiro investido, para chegar lá num futuro e ter uma tranquilidade financeira. Essa tranquilidade financeira não necessariamente é você ficar rico, mas é você refletir sobre o que é o dinheiro na sua vida e o quanto de dinheiro você precisa, tá? Então, esse caminho de construção financeira, ele vem para falar assim, olha, o que é a tranquilidade financeira para vocês? Eu preciso de um volume de dinheiro, ou eu preciso de muito dinheiro, ou eu preciso de dinheiro infinito, tá? Então, cada um tem o seu caminho aí, mas eu acho que a reflexão eu quero ter uma tranquilidade financeira, eu quero fazer o que eu gosto no trabalho, porque eu não preciso do dinheiro, né? Não que o dinheiro não é importante na sua vida, mas você tem uma condição de falar, olha, eu posso ganhar um pouco menos, porque eu tenho uma tranquilidade financeira para fazer o que eu gosto, tá? Então o dinheiro vem como um apoio de vida e não como um objetivo de vida. E o planejamento financeiro, eu quero tentar passar isso para vocês, de falar, olha, se organizem para que lá na frente vocês não precisem pensar sobre o dinheiro, aceitar qualquer coisa pelo dinheiro, tá? Então esse seria um caminhozinho. E aí a vantagem de ser jovem
ou de começar cedo, né? Que dá para encaixar nessa condição de vocês, tá? Se a gente der uma olhada, eu fiz, né, como professor de contas, né, eu gosto de pôr umas contas aí, mas eu não coloquei as contas, eu coloquei só a parte visual. Então a gente fez aqui uma base. Então, pensando que vocês têm um plano de vida, falou, olha, vamos pensar que vocês podem guardar R$100 por mês, tá? Então, pensando que vocês podem guardar R$100 por mês, peguei uma taxa de juros hoje, que seria a Selic 6%, uma taxa efetiva disso aí daria 0,486% ao mês, tá? E falei, vamos pensar num plano de 30 anos. Então, você depositando 30 anos R$100 por mês, tá? Se a gente fizer uma conta simples, 36 depósitos de R$100 dariam R$36 mil. Não daria uma grande tranquilidade financeira em 30 anos, tá? E aí, daria esse gráfico aqui, né? Se a gente somar a parte cinza, tudo que você depositou daria por volta dos daria R$36 mil. E essa diferença entre o que você tem e o que você depositou é o resultado da aplicação financeira, da rentabilidade que você conseguiu com essa taxa de investimentos, tá? Então aqui a gente teria por volta de R$100 mil, R$97 mil e pouco, tá? Essa diferença aqui é o que você conseguiu pelo aspecto de conseguir sempre estar depositando um investimento, tá? Isso daria de juros R$61 mil, ou seja, a diferença entre o que você tem que rendeu e o que você depositou daria R$61 mil. Então, se a gente depositou R$36 mil para R$61 mil aí, vocês veem que ganharam quase o dobro só pela rentabilidade, tá? E para a gente chegar nesse número aqui, você tem uma conta da matemática financeira que gera uma multiplicação pelo valor que você deposita. Então, o número exato aqui é 97.451,29, ou seja, 974 vezes R$100 que você depositou, tá? Então você depositou 360 parcelas de R$100, só que com o poder dos juros, com o poder do investimento, isso se multiplica em 974 vezes, tá? 360 foi a quanto que depositou, 974 vezes é o que você tem, logo essa diferença que dá os 61.619 vezes é o que você conseguiu de juros. Só para ter uma base, tá? Agora, a gente pensa no seguinte, o que você pode fazer com seus investimentos? Você está montando o seu plano financeiro, nós estamos vendo que você fazer um investimento mensalmente, um valor de R$100, vai te gerar um valor de aproximadamente R$100 mil daqui a 36 anos com essa taxa de juros. Pô, mas R$100 mil não é grandes coisas, né? Como é que eu consigo melhorar esses R$100 mil? E aí nós temos basicamente 3 variáveis para se trabalhar. As variáveis que nós temos para se trabalhar é o seguinte, se você colocar mais dinheiro, né? Colocar ao invés de R$100, eu aumentar 20%, tá? R$120 eu vou depositar por mês, tá? Então eu fiz a mesma conta, é o mesmo aspecto. Então agora você ia depositar um pouco mais de R$36 mil, porque é 360 depósitos de 120, tá? O multiplicador, percebam que seria o mesmo, tá? Por que ele seria o mesmo? Porque é o mesmo prazo e a mesma taxa de juros, tá? Quando a gente olha o resultado final aqui, ó, percebam que ele já passou dos R$110 mil, tá? Aproximadamente ali uns R$113 mil, tá? Peraí, professor, mas eu coloquei mais dinheiro. Sim, você colocou mais, você colocou 20% a mais. Se a gente for pegar a conta de ganho que você tem a mais aqui e que você teve no primeiro momento, é de 20%, tá? Por que de 20%? Porque você está colocando 20% a mais na parcela, essa parcela multiplica por esse multiplicador. Então, se eu aumentar 20% na minha parcela que eu depositar mensalmente, logo eu vou ter 20% a mais lá. Não é uma grande vantagem, mas é um jeito de você ter mais dinheiro. O que isso quer dizer? Que quanto mais você depositar hoje, você vai ter exatamente o valor a mais no final. Depositei 30% a mais hoje, vou ter 30% a mais lá, tá? Agora, nós temos aqui uma outra variável, que seria o tempo. Peraí, professor, então, ao invés de eu depositar 360, que dariam 30 anos, e se eu aumentar 20% no tempo? Mas não aumento a parcela, tá? Não vou depositar 120, vou depositar os R$100. Só que ao invés de eu ficar com 30 anos, eu vou depositar 20% de 30 anos, dariam 6 anos. Vou depositar durante 36 anos, tá? Se a gente olhar aqui
também vai dar um pouquinho mais de dinheiro, porque você depositou 6 anos a mais de R$100. O que eu tinha de tempo, que eram 360 parcelas, foram para 432. O multiplicador, que antes era 974, foi para 1.468. Ou seja, você vai ter 1.468 vezes de R$100, mesmo que você tenha depositado 432, tá? Aonde que está a grande graça disso? Que o ganho agora é de 50% a mais. Então percebam que você aumentando 20% no tempo, o seu resultado aqui foi para próximo de R$150 mil. Aumentou 50% a mais do que você teria, tá? Depositando o mesmo valor de R$100, sem precisar aumentar o tanto de dinheiro que você deposita por mês, esperando um pouco mais de tempo, o seu resultado financeiro vai ficar muito maior. De juros aqui você teria R$103 mil só por isso, tá? Então, esse aqui seria uma outra variável, falando, tá, eu vou continuar depositando R$100, mas ao invés de eu parar com 30 anos, eu vou depositar mais 6 anos, tá? E o último discurso, ou última possibilidade que nós teríamos para aumentar o nosso volume financeiro, seria conseguir investimentos que rendem mais mensalmente, tá? Ou seja, você tem uma taxa de juros hoje efetiva de 0,48% ao mês, você procurou investimentos, pesquisou, entrou na bolsa, fez cursos, buscou novas formas de investir o dinheiro e conseguiu 20% a mais do que o mercado consegue nesses investimentos. Ou seja, você está conseguindo 0,5841% ao mês, tá? Isso em 36 meses, ou seja, em 30 anos, depositando R$100, você teria aproximadamente aqui R$130 mil. Isso dá um resultado multiplicador de 1.222 e um ganho de 25%. Isso quer dizer o quê? Que um aumento de 20% na minha taxa de juros dá um aumento de 25% no meu resultado, tá? Olhando aí, o que a gente pode estabelecer como a melhor estratégia para vocês? Quanto mais tempo eu colocar, maior vai ser o impacto do dinheiro que eu vou ter no futuro, tá? Se eu conseguir um ganho mensal maior, eu vou ter um resultado positivo no final, maior até do que os 20% que eu consegui. Se eu depositar 20% ao mês, né, aumentar o meu depósito ao mês, eu vou ter exatamente os 20% ou mais. Então, se a gente fosse colocar uma escala de mais vantagens, primeiro seria tempo, depois seria taxa de juros, que um aumento de 20% gera um resultado de 25%, e em terceiro caso seria eu colocar mais dinheiro, porque eu vou ter mais no final. Tranquilo? Chegaram nessa conclusão também, tá? Então, qual que é a vantagem de você ser jovem nisso aí? Você colocando menos dinheiro, você tem um pouquinho mais de tempo e isso impacta no seu volume financeiro, tá? Então, quanto antes você começar a guardar dinheiro, quanto antes você começar a investir, menos dinheiro você vai precisar investir, porque o tempo vai fazer o grande trabalho dessa curva exponencial. O segundo aspecto seria eu ficar buscando investimentos que me rendem mais. Só que aí você tem um problema. Isso depende de você? Não. Não depende de você a taxa de juros. E outra coisa, você conseguir 20% de uma rentabilidade buscando investimentos, olha, eu estou para dizer que é impossível, tá? Você não consegue em 30 anos manter uma média acima do mercado tão alta. Você vai conseguir em um ano, pô, juntei meus investimentos, pesquisei, estou trabalhando com isso, estudo todo dia isso, consigo 10% a mais do que o mercado. Isso quer dizer que no final do ano o mercado conseguiu 100%, você conseguiu 110%, tá? Isso se você for assim, excepcional, que também não é o que não é comum, tá? Não vai acontecer, tá para longe da história da gente conseguir isso, tá? Ou seja, é um caminho mais duro, mais árduo e provavelmente a gente não vai conseguir isso, tá? Então, o que nos resta é falar o seguinte, olha, então a terceira estratégia seria eu guardar mais dinheiro, possivelmente, isso vai me dar o retorno diretamente, tá? Então, olhando aí, a melhor estratégia que depende de você é o tempo e que depende de você é o volume de dinheiro que gasta, que guarda, né? E
buscar rentabilidades maiores te dá uma rentabilidade um pouco melhor. O problema é, não vai conseguir essa luta. Então tudo que a gente vê sobre investimentos, blogs, essas coisas, eles sempre focam na rentabilidade, né? Não sei se vocês acompanham isso, investimentos, tá, busca isso aí, busca, o que eles falam? Ah, o nosso está rendendo tanto da CDI. Ótimo, é uma boa coisa. Se você consegue mais sem esforço, ok, mas olhando matematicamente a gente vê que não é a melhor estratégia. A melhor estratégia é começar o quanto antes. O quanto antes você começar, melhor vai ser o seu resultado financeiro no final, com menos dinheiro, tá? E o segundo aspecto que depende de vocês é o quanto vocês conseguem guardar por mês, tá? Quando a gente olha isso, nós entramos na parte do planejamento financeiro, tá? Então olha só, se depende de quanto tempo você vai investir, comece o quanto antes. Se depende de o quanto você vai investir, guarde o máximo que você pode. E vocês estão numa condição de, na maioria dos casos, está ganhando um estágio que não é muito dinheiro, mas que mora na casa dos pais, não tem algumas obrigações que vocês conseguem se organizar, tá? Então a reflexão que vocês têm que ter o quanto antes é: como que eu faço para guardar o máximo de dinheiro pelo máximo de tempo, tá? E aí a gente entra no planejamento financeiro, tá? Deixa eu voltar aqui. Aí entra no planejamento financeiro, tá? O planejamento financeiro, vocês já devem ter ouvido falar. Em qualquer coisa que vocês pensem sobre finanças, vocês já devem pensar: eu tenho que saber o quanto eu ganho, eu tenho que saber o quanto eu gasto, e aí com isso eu consigo montar uma reserva. Só que aí nos gera uma reflexão, né? A sociedade nos impõe uma condição que é de falar o seguinte: vamos trabalhar para ganhar o máximo que a gente pode, tá? E essa condição nos coloca em um aspecto que você começa a consumir mais do que você precisaria, tá? Essa tirinha aqui é interessante, que é de uma série, acho que chama Atlanta, que eles têm uma discussão entre uns investidores lá, e o cara coloca isso, né? O cara fala: olha, você tem que fazer investimentos, né? Você tem que investir, né? Falou: olha, como eu mostrei para vocês viram que o quanto mais você investir, o quanto antes você começar, melhor vai ser. Aí ele vai falar: olha, meu amigo, sinto muito, mas eu sou pobre. Pobre não tem tempo para investimento, né? Estamos muito ocupados tentando ser pobres, tentando comer hoje e não em setembro. Que é o que a gente fala: pô, mas eu tô com o orçamento apertado. Não, mas você tem que investir. Cara, não tem como. Se você tem que gastar aquele orçamento, se você tem que comer com aquilo, transporte, estudo, fazer isso, não vai sobrar dinheiro para você investir, né? Então essa é uma condição da maioria das pessoas, né? Se a gente for ver o quanto de renda que tem a média da população brasileira, é mais de 50% das pessoas que estão acordando cedo, vindo estudar, trabalhando só para se manter, só para continuar trabalhando, se mantendo, né? E o que ele chama aqui de sendo pobre, né? Gastando tempo sendo pobre. Como que a gente tenta quebrar isso, né? Como que a gente pode fugir disso? Um jeito é modificar a nossa sociedade, né? Ver que essa condição não é uma condição onde nos interessa. Vocês vão acordar de manhã, trabalhar, estudar, para ir trabalhar, para ganhar dinheiro, para no outro dia ter dinheiro para poder comer, para poder continuar trabalhando e ficar nesse ciclo. O outro aspecto, um pouco menos esforçoso, que eu acho que vale a pena a gente pensar em modificar a sociedade, é vocês modificarem a estrutura de condição financeira de vocês. Ou seja, eu preciso refletir sobre os meus recebimentos, sobre os meus gastos, tá? Então, quem que vai me permitir fugir dessa roda? É você ter reservas financeiras. E para você ter reservas financeiras, você precisa controlar os seus recebimentos, ou seja, quanto você ganha, não tem mágica aí. Quanto que você ganha, quanto que você gasta. Tenho que organizar isso aí para que sobre dinheiro para mim, para que eu não gaste o meu tempo só correndo atrás da roda, né? Correndo atrás do trabalho, correndo atrás de sobreviver hoje para comer amanhã. Então o único aspecto que a gente pode fugir, quebrar essa roda, que depende de cada um de vocês, é controlar essa diferença, não gastar tudo que ganha, tá? E aí, como que a gente pode fazer isso? Né? Como que eu faço para eu quebrar isso?
não tem como fugir do registrar os seus gastos. Você tem que ter as informações dos seus gastos. O recebimento é mais fácil, normalmente você recebe um salário, né? Se você não é autônomo, não faz trabalhos mais picados, que eu não imagino que seja o exemplo da maioria aqui, você tem um salário, é fácil de você controlar o que você recebe, tá? Tem uma informação importante, sem informação você não vai tomar decisão racional nos seus gastos, nas suas compras, nos seus investimentos, tá? Então, você precisa de informações. Para eu ter informações, eu preciso registrar os meus gastos. Como você vai registrar isso? Eu imagino que tem uma escadinha. Primeiro é registrar. Seja num caderno, seja numa folha, você vai ter que pegar o mês e registrar os seus gastos. Então, fala, ó, o que eu tenho de gasto esse mês? Eu tenho que pagar isso, comprar isso, fazer todas essas condições. Registrou. Mês que vem, mesma coisa. Quando você olhar isso ao longo do tempo, você vai conseguir ver aonde que os seus gastos estão indo, tá? Pode ser num caderno, pode ser numa planilha. Hoje em dia os softwares de aplicativos do banco já fazem mais ou menos isso. Existem softwares específicos que também fazem isso, tá? Então assim, primeira coisa, você vai ter que ter informação. Você tem que ter a informação para poder falar, olha, o que eu vou cortar? Quando você tiver os seus gastos registrados, você vai falar, beleza, agora o que eu corto da minha vida? Eu vou parar de sair, eu vou parar de comer bobeira, eu vou parar de ir na academia, eu vou diminuir meu celular. Aí você vai poder escolher, que aí a gente volta para vida, né? O que vale a pena você viver? O que vale a pena eu gastar dinheiro e o que não vale a pena eu gastar dinheiro? E aí você vai poder escolher. Não, eu vou economizar um pouco Eu acho que vocês não vão gostar muito que eu fale isso, mas eu vou economizar um pouco na Atlética, né? Vou cancelar meu pagamento da Atlética, tá? Vou cancelar aquela festa que eu iria da Atlética. Então, isso aí é uma escolha que você vai ter que fazer. Ou ter dinheiro para o futuro, ou curtir o dinheiro hoje com as festas ou comida, que eu imagino que seja o maior gasto de vocês, né? Alguma coisa de vida, alguma coisa de compra. Então, quantas vezes eu estou comprando por mês? No que eu estou gastando? É muito com roupa, é muito com alguns detalhes, tá? Então, vocês olhando esse registro, vocês vão poder ver, e o que eu acho importante é escolher, tá? É saber no que gastar, tá? Então, sem essas informações, a gente não toma isso de forma racional. Você vai estar gastando conforme está vindo o dinheiro, está entrando, e você não vê para onde esse dinheiro vai, tá? Então, tem que registrar essas informações. Seja num software, seja pelo banco, seja no começo do mês num caderno, mas você tem que ter essas informações. Depois que você tem alguns meses, você começa a olhar esse dinheiro e falar para onde está indo o meu dinheiro e para o que vale a pena. Um exemplo, às vezes você está gastando R$300 por mês em restaurante, em festa, em comida, em coisas que você gasta sem você estar percebendo, né? Na cantina aqui, em coisinhas assim. Aí você pega o seu celular, tá lá no modo pré-pago, alguma coisa que você gasta R$50 por mês. Você fala, putz, eu estou gastando muito com o celular. Aí você procura um plano, economizou, achou um plano ótimo que caiu para R$30. Quanto que você ganhou aí? R$20. R$20 é um bom ganho? Olha, qualquer ganho é um bom ganho, mas R$20 não vai fazer muita diferença. R$300, se você parasse uma vez de sair, uma comida que você quisesse, que você diminuísse 10%, você já ia ganhar R$30. Então é um esforço que vale a pena você fazer. Você fala, não, eu vou diminuir um gasto, que não estou falando para parar de comer, parar de sair, que eu acho que isso faz a vida ter um pouco mais sentido, mas é refletir, olha, eu vou sair uma vez por mês só e vou gastar R$100 por mês somente nessa saída. Então se você saiu no mês, gastou 30, você tem mais uma saída para gastar 70. E nisso, só nessa brincadeira você já tem uma economia de R$200. Tá? Então as informações te dão essa reflexão. Vou falar, não, olha, eu não vou parar de sair, eu vou continuar gastando R$300 por mês. Então tudo bem, então você vai ter que juntar outros esforços, cancelar o celular, fazer outros gastos, diminuir, sei lá, a gasolina, vir de bicicleta, para que compense isso aí, tá? Mas sem a informação, você não vai conseguir, você vai cair nessa roda, querer economizar às vezes no celular, querer economizar às vezes em conta de água, que não vai te dar um resultado financeiro que vale esse esforço, tá? E aí fala, professor, mas isso é chato? É chato, e tem uma informação importante: controle financeiro não é conhecimento, é hábito e comportamento, tá? Eu posso explicar para vocês aqui, vocês falam, entendi, não importa, vocês vão sair daqui e continuar do mesmo jeito.
Porque conhecimento nessa área de gestão financeira, nessa área, né, de finanças, de controle, não necessariamente leva ao comportamento. Você saber que você está comprando um carro financiado, que você está pagando 1,5% de juro ao mês, que isso é uma escolha ruim, não importa, você vai acabar fazendo isso, tá? Porque a relação que nós temos com o dinheiro não é uma relação fria e racional. O dinheiro, para nós, se você pensar, né, enquanto sociedade, ele não é uma ferramenta, ele é visto como um objetivo. Então, se você tem um carro, melhor para você, você é um ser humano, né, considerado melhor pela nossa sociedade. Se você consegue em determinada festa, melhor para você. E percebam como o dinheiro, nesse aspecto, ele vira o objetivo, tá? Então, a gente interage com o dinheiro não como uma ferramenta, mas como uma essência da vida. O objetivo, se vocês pararem para pensar, falar assim, qual que é o objetivo de vocês? É estudar para ser bem sucedido, para ganhar dinheiro. Então, ele vira o objetivo. Não, peraí, o meu objetivo é viver. O dinheiro ele tem que ser uma ferramenta, um meio para que eu consiga os meus objetivos. Então, o dinheiro, ele vira uma relação emocional com as nossas dinâmicas de vida. E é isso que as finanças atuais estão trabalhando, que é as finanças comportamentais. A gente não vê o ser humano lidando com o dinheiro de forma racional. Ele vê o ser humano lidando com o dinheiro de forma como um ser humano, com emoção, tá? E aí quando eu falo para vocês, observem os gastos de vocês para que você tome a decisão de uma forma melhor. No que eu vou gastar? A escolha é sua. Se você quer comprar o carro, mas pelo menos vira uma escolha. Não vira uma condição onde você caiu nessa condição. E aí, como que é isso? É hábito, é comportamento. É todo dia, ou começar uma vez por semana, ou começar uma vez por mês, final do mês, separar um dia para fazer isso. Conforme isso vai entrando na sua rotina, um bom exemplo que é academia, né? Ninguém naturalmente começa a gostar, tirando poucos exemplos, naturalmente começa a gostar disso. Você vai ganhando aquele esforço, vai ganhando aquilo lá, vai virando um hábito, vai virando a rotina, até que aquilo internaliza você. Você entra no dia, todo dia, sei lá, final do dia você vai lá, coloca na sua planilha, anota, fecha, vê o quanto que você gastou, vê o quanto que você vai gastar. E o que eu acho importante é saber, junto com essa informação, junto com essa aqui, é saber no que você vai gastar, saber no que você vai querer gastar e no que você tem para gastar. Então a primeira escadinha é você registrar os gastos, aonde está indo o meu dinheiro, para onde ele está indo, tá? Ou no que eu estou gastando mais. Segundo é tomar a decisão aonde eu quero que o meu dinheiro vá, para onde eu quero que ele vá. Eu quero que ele vá para a minha diversão hoje, eu quero que ele vá para o meu futuro, eu quero que ele vá para uma viagem, ele quer que vá para o meu casamento, ele quer que ele vá para onde sei lá, para minha bicicleta, para o meu filho. Então você vai escolher para onde esse dinheiro vai, tá? E depois disso, você vai começar a acompanhar diariamente, vamos dizer assim, ou semanalmente, não é uma regra de ouro, mas o quanto mais você acompanhar, melhor vai ser. E saber o quanto você tem para gastar. Então no começo do mês, você olha os seus gastos e fala, olha, eu tenho que pagar casa, comida, isso e aquilo. Fechou? Quanto que eu tenho para gastar ao longo do mês? Sei lá, R$600. Para eu gastar com coisas que eu quero. Desses R$600, uma parte vai para o meu futuro, uma parte vai lá para a minha independência financeira, lá para a minha aposentadoria, uma parte vai para o meu sonho de ter a minha casa. Então, com esses sonhos separados, com esses objetivos separados, você consegue construir a sua independência financeira. Mas percebam que tudo isso base de, olha, quanto você gasta, no que você gasta e no que você está disposto a gastar, tá? Nós sonhamos, né, a nossa estrutura hoje, a gente pensa na nossa independência financeira como uma aposentadoria, né? Então a ideia é, sonho é entrar num trabalho para você pagar a aposentadoria para chegar lá no final. E nós temos umas discussões atuais que está falando assim, olha, isso aí parece que não vai ser para todo mundo, né? E se não for para todo mundo, tem uma boa parte que vai ficar sem e uma pequena parte que está ganhando muito com isso. Então, o que dá pra gente fazer? Lutar contra isso. Como que você luta contra isso? Escolhendo a vida que você quer viver, refletindo sobre o dinheiro, refletindo sobre os seus gastos e escolhendo para onde que vai o seu dinheiro. Não depender só desse dinheiro que vai vir no futuro. Você está ganhando dinheiro agora, para ter um dinheiro no futuro, você vai ter que abrir mão de alguma coisa agora, tá? O botão parece que de interação não está funcionando, né? Mas tudo bem. Então, aí depois que você refletiu sobre os seus gastos, refletiu sobre o seu controle financeiro, refletiu sobre o qual você quer gastar o dinheiro e o quanto você quer gastar esse dinheiro,
você vai ter que saber onde colocar esse dinheiro, tá? Que aí é aquela reflexão da taxa de juros, que se vocês procurarem na internet, alguém vai falar, invista em tal coisa, tesouro direto, faça isso, faça aquilo, faça trade. O que é importante? Você pode participar atualmente dessa estrutura do mercado financeiro, que é ser um financiador para o mercado, ou seja, você tendo reservas de dinheiro, você pode emprestar esse dinheiro para outras empresas ou bancos que precisam desse dinheiro. Isso é o que a gente chama de mercado de capitais. Esse emprestar o dinheiro significa comprar títulos públicos, que você está emprestando dinheiro para o governo, comprar títulos CDB, que é emprestar dinheiro para banco, comprar LC, que é letra de crédito, que é emprestar dinheiro para financeiras. Isso tudo vai depender do volume de dinheiro que você tem. Para que você participe disso, você precisa estar nesse jogo. E para você estar nesse jogo, você precisa ter um pouco de dinheiro parado, que te dê margem para que você não fique só precisando daquele dinheiro para comer, tá? Como que eu entro nisso aqui? O órgão regulamentador é o CVM, através das corretoras, tá? Então, através das corretoras, você consegue entrar nesse jogo de fazer o seu dinheiro gerar dinheiro, tá? O que é a corretora? É um intermediador entre os investidores, vocês, que vão fazer sobrar dinheiro, para que o mercado financeiro, ou seja, as empresas, quem precisa de dinheiro, vem aqui e pegue dinheiro de vocês emprestado e com isso pague a remuneração que a gente falou que é a taxa de juros, tá? Então o mecanismo para você chegar ali tá assim. E atualmente isso está bem fácil, tá? Por que bem fácil? Porque nós temos corretoras independentes, onde você abre online, tá? Quem já fez a disciplina comigo já teve essa brincadeira aqui. Alguém apertou o botão, por favor. Voltando ali na parte das corretoras, você fala que a gente precisa pesquisar o mercado para poder investir. Existe uma corretora há cerca de 3, 4 anos no mercado do Brasil, que chama Ginbit. Ela tem a ideia dela é você investir em determinado dinheiro dentro dela, e a partir disso ela te dá um retorno de 10 a 15% desse valor. Ela alega que não é uma pirâmide. Aí que está o negócio. Qual que é o esquema dela? Você investe um determinado valor em 36 meses e dentro desses 36 meses ela te dá um retorno de 10 a 15%. Além disso, ela proporciona para você essa mesma porcentagem de retorno, só que é uma vantagem maior de 5 a 20%. Se você indicar pessoas para entrar no investimento dela. Além disso, o retorno que você recebe, ela te proporciona um investimento em bitcoins, não só em bitcoins, mas também com bolsa de valores, enfim, ela é uma corretora que faz esse ciclo. Como que faz? Isso é um das corretoras que existem no mercado. Eu, particularmente, não confiei. Né? Que bom. Já adiantou meu comentário, que bom. Dou um like já. Só que aí, eu gostaria que você explicasse pra gente como que a gente consegue reconhecer essas corretoras que realmente são legais para poder fazer investimento. A primeira coisa é o órgão regulamentador, a CVM. Então essa corretora tem que estar registrada lá. E você entra na internet, procura CVM, procura a corretora, ela está registrada lá. Então, quando ela estiver registrada lá, ela já tem todas as certificações necessárias para atuar nisso aí. Isso não quer dizer que essa não tenha, porque ela pode fazer isso e durante um tempo, né, enquanto não tenham denúncias, não tenham investigações, ela não saia. Mas o primeiro caminho é olhar pela CVM e buscar isso. O outro aspecto é mais ou menos o que você já fez, que é analisar como ela faz isso, tá? E aí eu entro na experiência que eu mostrei para vocês do gráfico, que é a experiência que eu tenho um pouco de mercado, e eu já fiz um pouco desse comentário antes, assim, ó, não dá, não tem como, não existe você conseguir rentabilidade muito maior do que o mercado, na média, durante um tempo. Não tem como prometer isso. Por isso que eu falei para vocês aqui, até a minha primeira conversa, eu falo assim, não busque rentabilidade, isso não vai mudar a sua vida. Não busque isso, que isso não vai mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida? Tempo e guardar dinheiro, né? Tempo e guardar o volume de dinheiro. Então, o outro aspecto que você tem é isso assim, como que ela está fazendo isso?
tá? E aí, para você analisar como fazer isso, você vai precisar de um pouco mais de conhecimento, que é possível ganhar 20% fazendo isso? É possível, tá? Não dá, não tem como. O cara pode fazer isso algumas vezes e ganhar? Pode. Isso eu acho que é possível. Então você pega um dinheiro, vai lá, opera no Bitcoin, compra uma coisa, faz uma rentabilidade, ganha 100%? Possível? É. Mas não é certo, então ele não tem como te dar certeza, sabe? Não tem como nenhum investimento sério que está regulamentado dentro desse mercado, que tem o registro da CVM, que tem os corretores, porque as pessoas que trabalham nesse mercado precisam de certificações. Então você também pode ver quem que são os gestores desses fundos, porque quem vai colocar o dinheiro precisa de uma certificação. Não é só a corretora pegar o dinheiro, quem está lá dentro que vai falar, olha, me dá o seu dinheiro e eu vou operar com Bitcoin, eu vou comprar, eu vou escolher, ele precisa de uma certificação. E aí essa certificação você pode olhar também na CVM, você pode olhar na Andima, quem são os nomes e essas pessoas têm que estar certificadas. E se esses caras estiverem certificados, eles não vão, você vai ver que não vai ter pessoas que façam isso, porque não dá. Regra de mercado, não tem como prometer rentabilidade, não tem como falar assim, olha, eu te garanto 10% a mais que o mercado, não tem como. O que dá para garantir? Taxa Selic, que é a taxa básica de juros que ele vai fazer o que você faria, pôr no Tesouro Direto. Isso dá para garantir. Um pouquinho mais, se investir para banco, aumenta um pouquinho o risco, dá, mas rentabilidade que realmente vai fazer você abrir o olho e falar, nossa, eu quero, não tem como, tá? Então, ele pode usar esses argumentos de outras formas, mas olhar essas certificações, quem está como gestor do fundo, aonde está o fundo, ele tem que ter algumas certificações. Essas certificações têm um registro na CVM, na Andima, nessas outras coisas. Então, se você for olhar isso e olhar as pessoas, beleza. E se ele for uma coisa clara, é falar como, sabe? Como ele faz isso? Ah, eu opero em Bitcoin. Tá bom, me dá um histórico de operações de Bitcoin desde 2 anos atrás até agora. Quantas vezes você acertou, quantas vezes você ganhou, quantas vezes você foi. E aí você vai ver que eles não vão te dar essa informação. Esse prospecto do produto não vai ter, tá? Então rentabilidade que atrai, não existe. O que existe? É você guardar o seu dinheiro e buscar. Claro, depois que você busca, você fala, pô, mas eu vou pôr só no Tesouro Direto uma Selic? Não, você consegue outros, mas você vai ver que historicamente, né, se vocês quem se interessar, começar a analisar isso, você vai ver que a diferença é muito pequena, sabe? A diferença entre uma pessoa que tem a gestão ativa do seu portfólio, de ficar buscando investimento, eu coloco isso, coloco aquilo, faço isso, o resultado em 10 anos, em 15 anos, às vezes é até menor do que uma pessoa que foi lá, deixou e esqueceu aquele dinheiro. Isso em casos de Brasil, em casos de mundo, assim, tem vários trabalhos. No Brasil ainda tem condições um pouco diferentes, porque como a nossa situação econômica é mais instável, nós temos taxas de juros baixas muito altas, né? Taxas de juros básicas muito altas. Então você consegue uma rentabilidade alta sem fazer nada, entendeu? E se o cara pôs uma rentabilidade alta, a minha não dá. Se você tiver o produto e depois quiser mostrar para mim, olhar, vamos analisar, a gente analisa, mas não dá, não tem como. Não, Se você quiser pegar um pedacinho do seu dinheiro e falar, eu vou pôr lá para apostar, é uma aposta, é um jogo, entendeu? É igual você pegar um dinheiro e falar, vou jogar na Mega Sena. Você vai pôr lá, se você conseguir um pouco, beleza, mas você não pode pôr dinheiro que vai fazer a sua vida. Você tem que pensar que é um dinheiro que você pôs lá e acabou. Apesar ainda isso sendo provavelmente de uma forma ilegal. Então, esse exemplo que a colega falou, eu acho que é legal também para pensar nessas corretoras independentes. Você tem que tomar cuidado nas corretoras independentes, porque tem que ver o que ela faz, como ela faz, como eu já dei a dica, olhar na CVM, corretoras registradas, como que elas trabalham, quem são os assessores, quem são os gestores que estão lá, tá? E se for uma corretora séria, ela te disponibiliza essas informações, porque isso dá credibilidade a ela e dá credibilidade ao mercado. Se as informações começam a ficar difíceis, já tomem cuidado. Se as informações começam a ficar extremamente interessantes, rentabilidades absurdas também, tomem cuidado. Não tem rentabilidade muito alta sem algum jogo ilegal aí, sabe? Se a pessoa faz o jogo normal, não vai ter muito mais do que você naturalmente conseguiria, tá? Você pode conseguir um pouco mais, um pouco menos, mas nada muito além disso. E aí eu já falei pra vocês, vocês já perceberam que não vale a pena ficar correndo atrás disso, tá? Você tem corretoras de bancos grandes, que o Itaú, eu falei não, mas é nada, Itaú, bancos grandes, muito grandes, que eles já oferecem também o serviço de corretora junto. Então você põe o dinheiro lá, normalmente o gerente vai te falar, você pode pôr nisso, pode pôr naquilo, tá?
E corretores atuais agora de bancos virtuais também que estão vindo, que ela é uma junção, né, entre a corretora e os bancos, que ela disponibiliza você ter a conta do banco, ter conta de banco, cartão de banco, essas coisas, e também disponibiliza já investir em alguns produtos financeiros, tá? O que vocês têm que tomar cuidado com aqui? Primeira coisa é isso da segurança, qual é a corretora, onde que eu estou olhando, se está registrado, se tem as informações. Depois, taxas de operações. E é aí que normalmente essas corretoras de grandes bancos ficam fora. Elas cobram taxas de operações muito altas, tá? Ou cobram taxas de você fazer a manutenção daquela lá muito alta. E aí, se você já põe um dinheiro, R$100, mas ao invés de chegar a 100, já chega com R$90, você já está perdendo na largada aí, então não vale a pena. Custo de envio do dinheiro, então assim, às vezes você tem um dinheiro em um banco e você tem que mandar para a corretora, você vai ter que pagar um TED, você vai ter que pagar um DOC para essa transferência. Se você está mandando todo mês R$50, R$60 e te custa R$20 o TED, também você já está começando com o pé atrás. Então cuidado no custo de envio e rentabilidade dos produtos. Tá? Então a rentabilidade dos produtos também você pode ver. E aí você vai ter produtos diferentes em corretoras diferentes, porque aí depende da estratégia de como a corretora trabalha. Normalmente bancos, sejam esses ou esses, eles vão oferecer os produtos básicos do banco. Então eles vão oferecer títulos de dívidas deles, CDBs dos bancos si próprio, né? E dos grandes bancos também. Corretoras vão oferecer investimentos de qualquer um desses, tá? Então, a primeira dica seria fugir desses grandes bancos, tá? E migrar ou para uma corretora independente ou para um banco virtual, tá? O que é melhor? Vai depender das suas condições, de o quanto você consegue guardar por mês, o quanto que custa o envio, o quanto que custa a operação, a rentabilidade dos produtos. Lembrando que rentabilidade não é o esforço agora, o esforço é juntar dinheiro e guardar por tempo. Tá? Quais dos produtos a gente pode investir? Só para vocês poderem, né, saberem já de cima, seria renda fixa, ou renda variável, ou fundo de investimentos, que poderia ser qualquer um desses tipos de produtos. Vocês estão começando na vida, não tem um recurso financeiro muito grande, também não tem muitas preocupações. Vocês estão construindo uma vida de conhecimento para que o seu esforço de sabedoria, de conhecimento, de atitude, de comportamento te gere um salário quanto mais alto. Então assim, não vale a pena você ficar se esforçando em buscar investimentos, vai no mais simples. Títulos de CDB, títulos públicos, LCI e LCA. Pega o dinheiro, coloca lá, coloca nisso. Não fica gastando esforço em buscar a melhor rentabilidade, qual é o melhor investimento. Olha, o seu trabalho, o seu esforço agora é guardar dinheiro e colocar no investimento o quanto antes. Colocar investimento o quanto antes, nesses aqui vocês não vão errar. Não vai ser provavelmente os melhores investimentos hoje ou depois, mas se você olhar em 20, 30 anos, não vai mudar muito a sua vida. Depois de alguns anos que você já tem uma reserva boa, aí você pode pegar uma parte do dinheiro que está aqui e começar a colocar em ações, fundos de ações, fundos de rendas variáveis. E aí você começa a diversificar. Lembrando que a pior opção é você não guardar e não investir. Melhor opção, guarda e investe em qualquer coisa. Né? Qualquer coisa. Segunda opção seria saia da poupança e começa a colocar nesses rendas fixas. Fechou, não tem muito mais o que chegar aí, tá? E aí, por fim, então, fazendo um fechamento, nunca, o que vocês não podem esquecer? De financeiro não tem segredo. Controlar os gastos, montar uma reserva de emergência ou de consumo. Então assim, ó, esse dinheiro é para eu comprar meu carro, tá? Esse dinheiro é para eu fazer a minha viagem, esse dinheiro é para minha formatura, tá? Então você monta uma reserva do seu dinheiro que você tem por mês para guardar, uma parte daquele dinheiro é para sua formatura, então você guarda isso aí. Uma reserva você sempre tem que ter de emergência, porque no mundo acontece, né, merda acontece e a gente não está preparado sempre para isso. Então você tem que ter um pouco de dinheiro, porque às vezes acontece alguma coisa, e eu não falo só coisa negativa, às vezes surge uma oportunidade de você comprar o carro que você queria comprar e mais barato de um colega, então você precisa ter uma reserva para que aproveitar essas oportunidades que o mercado oferece ou que a sua vida te coloca, tá? Então montar uma reserva, a primeira coisa que você tem que pensar é montar uma reserva.
essa reserva tem que estar acessível, tá? Então você não vai pôr num título de longo prazo, você não vai pôr num investimento que vai ficar preso lá 10 anos. Não, seja poupança, os bancos virtuais hoje oferecem rentabilidade praticamente automática. É isso aí, é você ter a reserva. Você não está buscando ganhar dinheiro com essa reserva, é ter a reserva. No consumo não, se você está pensando num plano ter a casa daqui a 10, 15 anos, aí você vai buscar investimentos. Principalmente de vocês investir em formação. Então, voltando à palestra anterior, né, vocês têm que aprender, vocês têm que ter capacidade de gerar dinheiro. Gerar dinheiro vocês vão ter que ter uma formação. Não falo necessariamente de faculdade, de pós-graduação, mas assim, vocês têm que saber o que estão fazendo, vocês têm que ser profissionais diferenciados, vocês têm que valer no mercado mais. Quanto mais você valer no mercado, pô, imagine você guardar R$500 por mês de um salário de 1.000, vai ser um esforço absurdo. Você guardar R$1.000 de um salário de 4.000, vai ser muito mais simples. Você guardar um salário de R$3.000, guardar R$3.000 de um salário de 10, vai ser praticamente o mesmo esforço. Então, quanto mais você ganhar, mais você vai conseguir guardar, e isso você já viu que a rentabilidade no final, o resultado final vai ser melhor. Controlar gastos para aumentar investimentos. Então, controlar, registrar, para que você consiga guardar o máximo possível. E investir sempre. Então, o investir sempre é sempre colocar o dinheiro em algo que está te rendendo. Pode ser poupança, pode ser o Tesouro Direto, pode ser os LCI, LCA, fundos de investimento, desde que tenha que tomar cuidado com o dinheiro não ficar preso, se você precisar dele, e a rentabilidade desses produtos. Lembrando que isso não é o grande foco, tá? Quanto mais longo prazo, melhor você começa a ter uma rentabilidade possíveis, porque você começa a colocar em produtos que te ofereçam um resultado final, tá? E aí eu acho que uma coisa importante, dentre isso tudo, né, apesar de a gente falar do dinheiro, é eu voltar para o objetivo da vida, que eu gosto da filosofia de um filósofo e escritor americano, que ele fala o seguinte: o homem é rico na proporção de coisas que ele é capaz de abrir mão, tá? Então, quanto mais coisas você conseguir abrir mão de consumir hoje, mais você vai ter dinheiro. Isso vai te garantir um resultado financeiro muito melhor lá na frente, e aí você vai poder escolher fazer o que quer, fazer o que gosta, fazer o que precisa ou o que você deseja, tá? Então, para que você consiga isso, você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Tirando quem tem dinheiro infinito aqui, né? Se você não tiver, se você não for o Batman, você vai ter que escolher, você vai ter que abrir mão de algumas coisas, tá? E aí, quanto mais você conseguir abrir mão, melhor você, mais livre você vai ser. Alguma pergunta, algum comentário? Não? Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado na vida de vocês de alguma forma. Pode parar.